Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História do Ceará, nossa última aula de História do Ceará deste ano. E vamos finalizar o nosso livro, continuar falando sobre a cultura cearense, sobre cidadania e também o nosso símbolo, nosso brasão do Ceará. Então, pega o livro de História do Ceará, abre na página 161. E na aula passada nós começamos a falar sobre a cultura e hoje, dando continuidade à agenda, 17 de novembro, a tarefa, páginas 164, 166, 173, 175, 176, 178 e 179. Não se assustem, porque tem algumas páginas que só tem uma questão, algumas tem só de cruzadinha ou só de completar. Então, apesar de ser muitas páginas, são poucas tarefas. A literatura de cordel. Você sabia que a literatura de cordel pode nos ajudar a conhecer um pouco da nossa história? Mas o que é a literatura de cordel? São histórias contadas em verso, também conhecidas como folhetos, como na imagem, como vocês já devem ter visto na sala de aula, ou em alguma exposição, ou no centro da cidade, ou na Bienal do Livro, tinha um estande só de literatura de cordel. Conhecido e praticado no Brasil há mais de 100 anos, o cordel é um dos principais meios de comunicação e difusão das manifestações populares do Nordeste brasileiro. Apesar de não ter nascido no Brasil, a literatura de cordel acabou ganhando um jeito tipicamente sertanejo. Ora, essa manifestação cultural é de origem europeia e foi trazida para o Brasil, onde se tornou bastante popular na região Nordeste. Os livrinhos de cordel são impressos em papel bem simples e apresentam ilustrações em xilogravura na capa. Durante muito tempo, esses folhetos foram utilizados para informar e divertir a população nordestina. Atualmente, eles são encontrados e pendurados em corda ou em bancas de feiras e mercados populares. Às vezes, um verso de cordel pode conter um importante registro histórico. Observe os versos de Audifax Rios. Foi no século XVIII, 26 era o ano, num tempo de seca braba provocando muito dano. Fortaleza de Assunção ganhou a emancipação, de Aquiraz desmembrando. Os portugueses pisaram, bem antes, o nosso chão. Pero Coelho de Souza chegou em primeira mão. Martim Soares Moreno fundou um forte pequeno, foi o São Sebastião. Então, esse verso de cordel fala da história da nossa cidade, Fortaleza. Mestres da cultura do Ceará. No Ceará, encontramos pessoas que produzem, conservam e transmitem a cultura popular. São os chamados mestres da cultura. Pessoas que personificam o reisado, o maracatu, o artesanato em barro e a renda, a congada, o boi-bumbá e o maneiro-pau, as bandas cabaçais, os rabequeiros e vaqueiro, cearenses que têm o domínio e a capacidade de transmitir seus conhecimentos por meio das mais variadas manifestações da cultura popular. O poeta popular. Grande homem, grande poeta Patativa do Assaré. Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, em homenagem à sua cidade natal. No interior do Ceará, o poeta popular não é somente o artista lírico, humorístico ou fantasioso. Na verdade, é aquela figura que está por dentro da situação política, econômica e social do país, tirando dessa realidade inspiração para transmitir as alegrias e as tristezas da nossa gente. Dentre suas obras podemos citar A Triste Partida, Cante Lá que eu canto cá, Digo e não peço segredo e outras. Escritores cearenses. O Ceará tem uma terra privilegiada, pois é uma terra de muitos talentos, como escritores e poetas, por exemplo, José de Alencar, Raquel de Queiroz e Patativa do Assaré. Domingos Olímpio, Adolfo Caminha, Antônio Salles, Jader Carvalho, Moreira Campos, Gustavo Barroso, João Clímaco Bezerra, Ana Miranda, Romão Figueira Sampaio, dentre outros.
Folguedos e festas populares. O folclore é uma grande atração do Ceará. Através das danças e folguedos populares, o povo cearense expressa tradições e costumes, seja no litoral ou no sertão. Dentre as principais destacam-se a dança do coco, o canto-dança das praias e do sertão, influenciado pelos índios e africanos, era dançado antigamente nos sertões. Na imagem, a dança do coco. As festas de Santo Antônio, São José e São Pedro são realizadas em todo o território nacional durante o mês de junho. Mas no Ceará elas têm um significado especial. É o tempo das colheitas do milho e do feijão, época da fartura em que o mungunzá, canjica, pamonha, pé de moleque, bolo de milho, cocada, batata e beiju fazem parte dessas festividades. As quadrilhas foram trazidas pelos portugueses e reinventadas pelos nordestinos, que as tornaram bastante popular nas tradições juninas. O pastoril. Principal folguedo do Brasil é o pastoril, principalmente na região Nordeste. São os cantos de louvação, às vezes com enredo, apresentado à frente da lapinha ou presépio, aguardando a missa do galo. Simboliza a vinda dos pastores de Belém e Judá que louvam e fazem oferendas ao Deus Menino. Bumba meu boi ou boi Ceará. Bumba meu boi é uma importante manifestação do nosso folclore. É conhecido como dança dramática ou bailado, pois além da dança e da música há a representação. Os participantes dão vida aos personagens que representam por meio de suas ações, falas e movimentos. Apesar de sua origem ser portuguesa, é uma manifestação fundamentalmente nacional em suas características, tipos, costumes, textos e música. No Cariri é acompanhada por banda cabaçal. O reizado. O reizado praticado na região do Cariri é dançado à noite e tem um enredo que mistura amor e guerra, religião e história local, sátira e canto. No reizado desfilam personagens fantasmagóricos como o Babau, o Pai da Mata, o Jaraguá, o Canção de Fogo, o Caboré, entre outros. É uma manifestação típica do período pós-natalino. Os participantes vão de casa em casa e à porta entoam canções que desafiam os donos da casa a abrir a porta para uma folia. É costume receberem prendas que guardam para depois fazerem um banquete com os que participaram da brincadeira. Esse folguedo é realizado entre 2 e 6 de janeiro. O enredo mais autêntico é registrado em Juazeiro do Norte. Banda cabaçal. Em todas as festas nos sertões do Cariri, a alegria é garantida pela banda cabaçal, devido aos instrumentos que a compõem. São instrumentos rústicos de percussão e sopro, flautas, zabumba e caixa. Maneiro-pau. Na região do Cariri, outra manifestação folclórica é bastante valorizada. Estamos falando do maneiro-pau. É uma dança tipicamente masculina, em que os participantes, batendo cacetes ou facções, entoam esta frase como refrão: maneiro pau, maneiro pau. Assim, produzem a musicalidade e a percussão necessárias a um belo espetáculo. O Carnaval é outra festa popular do Ceará, realizada no mês de fevereiro. Nos 3 dias de festa, as pessoas vão às ruas e praias para brincar nos blocos carnavalescos ou dançar ao som de marchinhas ou forró. O maracatu. Grande atração do carnaval cearense é o maracatu, uma manifestação da cultura popular brasileira, surgido no Brasil no final do século XVII como forma de preservação da cultura ancestral dos negros. Em Fortaleza, no final do século XIX, o maracatu era um ato religioso da cultura negra, quando os negros festejavam a coroação de sua rainha em um cortejo que passava pelo centro da cidade. Hoje, o maracatu consiste numa procissão solene, ao mesmo tempo sagrada e profana, uma tradição que relembra o antigo Alto dos Congos, realizados pelas Irmandades Católicas que, de forma simbólica, coroavam a nobreza africana exilada. A beleza reside nas roupas luxuosas de homens e mulheres pintados de negros,
desfilando ao som do toque suave dos tambores. Então, nós vimos aí um pouco da nossa cultura, do nosso folclore, o quanto é rico o folclore cearense e o quanto a gente precisa estudar e preservar a nossa cultura para que as nossas gerações e as próximas futuras tenham esse mesmo amor que os nossos antepassados tiveram pela cultura, pela dança, pelo folclore, pelas músicas. O artesanato, outra riqueza do Ceará é o artesanato, que é constituído por objetos de barro, cestas, artefatos de couro, bordados, imagens, xilografuras, bonecas de pano, chapéus, redes, bolsas, gaiolas, peões, jangadinhas, carrinhos e outros objetos que podem ser encontrados nas feiras e nos mercados em Fortaleza e em outros municípios cearenses. Importante atividade feita pelos sertanejos, na qual utilizaram os mais diversos materiais, palha ou cipó, barro e madeira, utilizado para fabricar imagens de santos, potes e panelas. A produção de redes ainda hoje é muito utilizada também pelos cearenses. Os bordados, da mesma forma, são bastante produzidos pelas mulheres com fios coloridos e agulhas de crochê. O Ceará das letras e do humor. O Ceará é um estado que, desde o início da sua história, sempre se destacou na cultura, desde os movimentos literários do século XIX até as manifestações populares do século XX e XXI. O nosso estado é rico em manifestações culturais, e o humor não deixa de ser uma característica do povo cearense. Dentre os humoristas cearenses, podemos citar Chico Anísio, responsável por mais de 200 personagens que ilustram boa parte da história do Brasil. O nosso Ceará é, sem dúvida, um estado rico em manifestações culturais. Os turistas que visitam a nossa terra, além das riquezas naturais, podem conferir os shows dos humoristas cearenses que se apresentam nas diversas casas noturnas existentes na cidade de Fortaleza. E, na verdade, o Ceará é um berço de talentos, né? Muitos deles conhecidos nacionalmente, e tantos outros que carregam no seu sangue o espírito do Ceará moleque, isto é, a verdadeira identidade do povo cearense. Movimentos literários, a padaria espiritual. O nosso estado, no final do século XIX, foi testemunho do nascimento de vários movimentos intelectuais influenciados pelo pensamento europeu. Nessa época, muitos jornais circulavam no Ceará. Na capital cearense congregavam-se diversas tendências ideológicas de caráter liberal, republicano, católico, maçom e etc. Era a Belle Époque, que nascia na cidade de Fortaleza, que na época não chegava a possuir 30 mil habitantes, mas que já assumia característica de uma metrópole cultural, como seu Liceu, em 1845, primeira instituição fundamental e médio fundada no estado do Ceará, e a sua Biblioteca Pública, 1865, principais instrumentos impulsionadores da cultura cearense. Nos últimos decênios do século XIX, a agitação intelectual em Fortaleza foi resultado da ação de grupos de jovens cearenses inspirados nas ideias que fervilhavam na Europa e que passaram a produzir de forma independente uma rica produção intelectual. A padaria espiritual foi a primeira grande agremiação cultural do Ceará, fundada após a proclamação da República. Antes do seu surgimento, existiram outras agremiações literárias que se dedicaram à discussão de assuntos como literatura, artes, ciências, filosofia e política. A primeira reunião literária surgiu em 1815, com o grupo denominado de Oiteiros. Alguns anos depois foi fundada a Academia Francesa, em 1872. Já no ano de 1875, instalou-se o Gabinete Cearense de Leitura, e em 1886 surgiu o Clube Literário. Mas a padaria espiritual foi, sem dúvida, a mais original de todas as sociedades literárias do Ceará e do Brasil, sendo fundada no dia 30 de maio de 1892 em Fortaleza, na antiga Rua Formosa, no número 105, atual Barão do Rio Branco. A padaria nasceu no Café Java, cujo proprietário era Manuel Pereira dos Santos, o Mané Coco, um homem que não usava gravata,
que era amigo dos intelectuais e que, tradicionalmente, servia a luar os frequentadores do seu estabelecimento. A padaria espiritual funcionou até 20 de dezembro de 1898. A principal expressão dos padeiros na imprensa foi através do jornal O Pão. O jornal circulava aos domingos, continha 8 páginas e circulou com 36 números, perfazendo os 6 anos de existência do movimento em Fortaleza e teve repercussão no Rio de Janeiro e até mesmo fora do país. Segundo os historiadores cearenses, o século XIX marcou a presença de mais de 80 sociedades de letras e de diversos gabinetes de leitura espalhados pelo interior do estado. Porém, dentre essas associações literárias, foi a Academia Cearense a que mais se destacou na época, vindo posteriormente a tornar-se Academia Cearense de Letras. Cultura no litoral do Ceará. O litoral do Ceará, além das praias de belas paisagens, destaca-se pelo artesanato, que é uma atração a mais. Os turistas se encantam com nossos produtos. Os mais vendidos são as garrafinhas de areia colorida, roupas de moda praia, peças em labirinto, coco e escama de peixe. As formas de governar o Ceará. O Ceará, como tantos estados brasileiros, enfrenta problemas sociais como a violência, a falta de moradias, a falta de saneamento básico, poucas escolas para atender a todos os habitantes do estado. Para tentar solucionar tais problemas e garantir os interesses de todos os cidadãos, é que escolhemos o governador, os deputados, os senadores, os prefeitos e os vereadores. Como se organizam os municípios do Ceará? Você sabe qual é a diferença entre estado, cidade e município? Os estados são as unidades políticas e administrativas do território brasileiro. Então, o Brasil é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Cada um deles tem um governo próprio, cuja sede fica na capital do estado, onde residem o governador e seus assessores diretos. A cidade é o núcleo populacional, comercial e cultural, a sede do município. Podemos dizer que a cidade é a parte urbana do município. Por sua vez, o município pode ser formado por uma área urbana e rural. O município é a unidade administrativa do estado, governada por um prefeito e por uma Câmara de Vereadores, no qual domingo, dia 15, nós tivemos o primeiro turno das eleições para prefeito e também a escolha de 43 vereadores. A eleição para prefeito vai para o segundo turno, com 2 candidatos disputando, porque ficou tecnicamente empatados, e 43 vereadores foram eleitos, alguns eleitos pela primeira vez, outros foram reeleitos para mais um mandato de 4 anos. E você sabe como é o trabalho de cada governante do município em que você vive? Como eles são escolhidos para governar e por quanto tempo? Então, como isso está bem vivo na memória e na vida de vocês, eles são escolhidos através do voto. No Brasil, as eleições são diretas, isto é, as pessoas escolhem diretamente os seus representantes pelo voto. Mas quem tem o direito de votar? No nosso país, o voto é obrigatório a todo cidadão que tem entre 18 e 70 anos, sendo facultativo para as pessoas que têm entre 16 e 18 anos e mais de 70 anos. Nas eleições municipais, os eleitores que estão aptos a votar escolhem o prefeito e os vereadores para um mandato de 4 anos, o que aconteceu no último domingo, dia 15. Os vereadores representam a população na Câmara Municipal, fazendo as leis para a cidade. Então, a função dos vereadores é criar leis para a cidade. A administração municipal. O prefeito do seu município não governa sozinho. Ele é auxiliado por secretários municipais que atuam nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura, segurança, etc. Então, cada área tem o seu secretário, que vai ajudar ao prefeito a governar o município. Tem o secretário de saúde, tem o secretário de educação, de esporte, de cultura, de segurança. O município de Fortaleza, pelo fato de ser muito grande, foi dividido em 6 regionais. Cada regional cuida de uma parte da cidade,
sendo administrada por uma pessoa nomeada pelo prefeito. Muitos municípios do Ceará contam também com a participação de líderes comunitários que ajudam o administrador público no encaminhamento de soluções para os problemas de uma forma mais rápida. Os funcionários públicos do seu município. Além do prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores, muitas outras pessoas também contribuem para uma boa administração municipal. Estamos falando dos funcionários públicos. Os funcionários públicos são aquelas pessoas que realizam diferentes tipos de atividades. Eles são importantes para o funcionamento da administração pública e para a conservação da sua cidade. Alguns desses funcionários são responsáveis pela limpeza e manutenção da cidade, outros atuam na área de segurança e saúde da população, e ainda há aqueles que são responsáveis pela educação das crianças. Cidadania. A construção do Ceará é resultado das ações de cada cidadão. Mas o que é ser cidadão? Ora, ser cidadão é ter direitos e deveres na sociedade em que vivemos. Para que possamos viver bem na comunidade, é necessário termos nossos direitos respeitados. E quais são esses direitos? No próximo slide, nós vamos ver alguns direitos fundamentais das crianças brasileiras. Direito à vida e saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Não esqueça, você tem direito e também tem deveres para com todas as pessoas que o cercam. Daí, respeitar as leis, ajudar o próximo, pagar imposto, preservar um patrimônio público são alguns de seus deveres como cidadão. No Brasil, existe um documento legal que assegura os direitos das crianças. Estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, documento criado pela Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um documento que tem por objetivo resgatar na criança e no adolescente o direito de ser cidadão. Veja bem, ser cidadão é ter direitos e deveres. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquela entre 12 e 18 anos de idade. E por fim, um dos nossos símbolos, o brasão do Ceará. Esse símbolo foi adotado em 1897. O símbolo do Ceará é caracterizado por uma feitura heráldica que prioriza a cultura patrimonial regionalizante, defendendo-se de velhas heráldicas do colonialismo europeu. O brasão do estado do Ceará será representado por um escudo polônio com campo verde, fendido, figurado na sua parte esquerda, 7 estrelas na cor branca, que representam as mesorregiões do estado, e sobre o todo, a elipse central, com elementos internos distribuídos em 4 quadrantes, com a linha do horizonte no centro. O primeiro quadrante contém o Sol e o farol do Mucuripe, o segundo, a Serra e o Pássaro, o terceiro, o Mar e a Jangada, e o quarto, o Sertão e a Carnaúba, simbolizando os 4 elementos da natureza, fogo, ar, água e terra, como timbre a figura de uma fortaleza de construção antiga, cor de ouro, com 5 merlões. Então, agora é hora da pausa, de realizar as atividades. Na próxima aula de História, teremos a revisão apenas para realizar a atividade avaliativa. Então, um beijo e desejo que 2021 seja muito diferente de 2020, que nós possamos nos encontrar, que nós possamos voltar a ter aulas presenciais com segurança, com a vacina, e que eu estou com muita saudade de vocês. Beijo.